Olá, bom dia. São 6h04. O programa A Notícia de Frente começa agora, então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à edição de hoje. Vamos falar da explosão de casos de Covid que faz faltar testes na rede pública de saúde e também começa a faltar nas farmácias. Vamos falar também sobre combustíveis. Governadores conseguem congelar o ICMS. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Então, bom dia para você, Daniel Petengil. Bom dia, Luciana. Bom dia, Paulo Coelho. Bom dia a você que nos assiste, acorda cedo para nos acompanhar. Todos tenhamos uma ótima quinta-feira. Que assim seja mesmo, Daniel. E bom dia para você também, Paulo Coelho. Hoje é você que está de vermelho. Hoje eu estou de vermelho, que em homenagem a você, de anteontem, que esteve de vermelho. Então eu falei, se ela pode, Está de roxo. Eu também posso. Hoje ela está de roxo, né? É lilás. É porque eu sou meio daltônico. Aí eu falo que é uma coisa, esse dia eu falei que era vermelho, ela falou, não, é goiaba. Hoje ela está de roxo. Daqui a pouco ela fala que não, não é roxo, é uva. Então... É que com a moda, essa questão de cor tem cada nome criativo, né? Salmão. Que cor é essa? Então? Salmão é o rosa desbotado. Sim, isso aí, pra mim, é roxo. Eu sempre chamo de roxo beliscão. Tá, que deixa aquele roxo. Hematoma, Quando você leva um beliscão, né? Roxo hematoma. Então, Pois bom é. dia a você que se liga aqui no A Notícia de Frente. Muito bom estar com você mais uma vez, não é? E que você tenha uma quinta saudável, produtiva e abençoada por Deus, acima de tudo, que estejamos juntos aí nessa luta por garantir a nossa saúde, tempos difíceis, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, para que nós tenhamos consciência de que cada um tem que fazer a sua parte. Olha, você realmente encerrou aí o seu bom dia dizendo algo muito importante, que é aquilo que a gente sempre até repete aqui nessa bancada, né? Se todos fizessem a sua parte, tudo seria melhor. Não precisaríamos, Paulo, nem mesmo de leis, né, para que pudesse nos obrigar a fazer aquilo que é correto, e mesmo assim é um cenário difícil. Comportamento é muito particular, né, Daniel? Exatamente. E o momento exige isso, que a gente respeite a dor do outro, que a gente respeite a saúde do outro, e assim seria melhor, seria mais fácil de vencer essa grande guerra que estamos vivendo hoje, né? O nome disso é empatia. Eu já falei isso aqui e volto a repetir, porque eu sou tão fã, não da palavra, mas do gesto propriamente. Quando você tem empatia pelo seu semelhante, o que é isso? É se colocar no lugar do outro. O cara está com problemas de saúde, então você tem que se colocar. Sabe o que isso significa? Quem tem um familiar com um problema sério de saúde sabe o que isso significa. Então não vamos desdenhar, ainda mais em tempos de pandemia. Cada um fazendo a sua parte, eu acho que a gente está mais acelerado rumo ao fim desse momento tão difícil. É isso aí, Paulo. Quem vai explicar para a gente, tintim por tintim, o porquê todos nós deveríamos fazer a nossa parte é o repórter Antônio Carlos Silva, porque ele vai trazer para a gente agora dados preocupantes que rondam a saúde aqui em Cuiabá, por conta da explosão de casos de Covid. Vocês aí em casa podem fazer uma ideia de como está a situação nas policlínicas, nas UPAs. Quem vai trazer para a gente os detalhes desta situação é ele agora, o repórter Antônio Carlos Silva, falando ao vivo conosco aqui na bancada. Antônio, conta para a gente qual é o panorama, o cenário das unidades públicas de saúde aqui em Cuiabá por causa da Covid. Bom dia, Luciana, Paulo, Daniel, e a você acompanha a Notícia de Frente. Situação preocupante não só em Cuiabá, como em todo o estado de Mato Grosso. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira à tarde pela SES, a Secretaria de Estado de Saúde. E de um dia para o outro, em apenas 24 horas, a taxa de ocupação em leitos de UTI reservados para pacientes com Covid subiu de 84,72% para 87,44%, beirando aí os 90%. E a taxa de ocupação em leitos de enfermarias para pacientes com Covid subiu de 40% para 42%. E essas taxas são relativas apenas a pacientes adultos com Covid internados no SUS, o Sistema Único de Saúde. Não entra nesse cálculo aí os pacientes internados em hospitais particulares do estado. Em 24 horas, testaram positivo para Covid aqui em Mato Grosso 4.924 pessoas. Pacientes que foram fazer o teste e oficialmente houve a confirmação.
Não são todas as pessoas, é apenas quem procurou e conseguiu o teste e aí, infelizmente, testou positivo. Nessas últimas 24 horas, 10 matogrossenses perderam a vida para o coronavírus. Desde o início da pandemia da Covid, em março de 2020, 610 mil matogrossenses contraíram coronavírus. Quase 567 mil, a grande maioria, se recuperou. Mas 14.220 perderam a vida para a Covid. Para evitar a doença, vacine. Evite tocar o rosto com as mãos sujas. Sempre lave as mãos. Água e sabão, álcool 70. Evite aglomerações. Evite contato com pessoas doentes. E continue usando máscara. Luciana, Paulo, Daniel, e a você acompanha a notícia de frente. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, então, com mais informações. Antônio, bom dia para você e para a sua equipe. Dia lindo aí fora, viu? Vamos torcer para que tudo possa melhorar, mas no momento, gente, a situação é muito preocupante. Nós ouvimos e vimos as declarações do repórter dizendo que a taxa de ocupação em leitos de UTI já ultrapassou novamente 80%, está na casa dos 87%. Mato Grosso está registrando 5 mil casos ao dia de Covid-19. E olha, eu vou alertar aqui que isso ainda está subnotificado, é isso mesmo, porque estão faltando os testes na rede pública de saúde. Se não houvesse a falta dos testes, com certeza e infelizmente nós teríamos números ainda maiores. Portanto, o momento é de muita cautela, muito cuidado. A Ômicron, que lá no começo, os especialistas diziam, olha, ela é mais disseminadora, mas é menos letal. Só que, infelizmente, nós voltamos a ter também, de forma aí disparada, o número de mortes, de óbitos, um número expressivo demais, Daniel. Novamente, a média móvel está passando dos 300. Exato. A gente viu isso na primeira, na segunda onda e agora de novo. Em 24 horas foram 219 mil novos diagnósticos e 606 mortes no Brasil, né? Muito preocupante. Eu quero destacar uma análise que eu li ontem do médico Drauzio Varella, dizendo que ele, em 50 anos de medicina, nunca viu uma virose tão persistente e tão transmissível como a Ômicron. Ele tenta fazer um comparativo, segundo os estudos de medicina, com a varíola, né? Ele não vivenciou isso, mas a vacinação foi o que erradicou a varíola aqui do planeta Terra e do Brasil também. Mas a Ômicron, que também já responde, segundo análises de infectologistas, por mais de 90% dos casos no Brasil, veio com uma força arrasadora, né? Aqui o que está causando toda essa pressão aí no sistema de saúde. Nós temos que realmente agora o momento é da gente redobrar ou triplicar os cuidados, né? A gente lembra aí que tem situações que são difíceis de resolver, como o transporte coletivo, mas se a gente puder, ou nós como cidadãos, evitarmos aí aglomerações, shows, eventos culturais, e infelizmente o setor vai ter que sofrer, segurar um pouco, porque realmente é difícil. Um infectologista estava ouvindo agora há pouco na rádio também, dizendo que o ideal para um evento seguro é que as pessoas permanecessem com máscara, com distanciamento e não tirassem a máscara sequer para ingerir bebida nenhuma e nem se alimentar, que é impossível. Tem acontecido shows, apesar do carnaval já ter sido cancelado em todas as cidades do país, tem shows culturais, tem eventos religiosos acontecendo. Uma curiosidade, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, participou esses dias de um evento com milhares de pessoas, ele inclusive subiu ao palco e cantou também, né? E na hora que acontece essa reunião, a união das pessoas ali em torno de algum evento, todos tiram a máscara, o pessoal se aglomera, é inevitável. Então, a gente tem que repensar realmente a realização desses eventos nesse momento. Daniel, eu vou te perguntar uma coisa. O carnaval foi cancelado ou foi prorrogada a data em muitas capitais? Prorrogada para o Tiradentes, foi prorrogada, né? para abril, então, para gente, abril. olha no caso só. de São Paulo e Rio de Janeiro. Exato, né? exatamente. Olha, e eu vou dizer aqui para você, Paulo, uma situação que levanta alerta, porque as maiores cidades aqui de Mato Grosso são aquelas que disparam em número de novos contágios. Olha, elenco aí em primeiro local de contaminação, Cuiabá, na sequência, Paulo, vem Várzea Grande, depois Rondonópolis, Sinop, Tangará da Serra, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Primavera do Leste, Cáceres
e Alta Floresta. E aí, Paulo, eu queria que você pudesse, né, fazer com que a gente possa verticalizar mais esse tema, porque novamente estamos repetindo um cenário que há um mês e meio nós iríamos dizer, não, imagina, que isso, a pandemia, ela já está perdendo a sua força, vamos até mesmo desativar o centro de triagem, porque não vai ser mais necessário. E aí, que lição que a gente pode tirar disso tudo? Não é a primeira vez que os gestores, não é a primeira vez que toda a sociedade acredita que a pandemia está perdendo a força e de repente vem uma nova onda, Paulo. Se subestima, não é? Se subestima aquilo que não tem nenhum apontamento líquido certo, nenhuma garantia de que realmente será o fim. Não é? Agora estamos, por exemplo, no dia de hoje, para você ter uma ideia em nível global, no dia de hoje, quinta-feira, a Inglaterra e todo o Reino Unido estão flexibilizando, né, as medidas de segurança, de biossegurança por lá. Uso de máscara, essas coisas todas, né, distanciamento, passaporte nem se fala por lá. Então, é uma sinalização de que isso pode vir de lá para cá, daqui a pouco tomara que a gente possa também estar tendo a tranquilidade de comemorar o fim. Só que isso já aconteceu no passado, no mundo distante. Enfraqueceu, agora vamos dar uma flexibilizada. Não é hora de flexibilizar. Eu acho que não é hora de flexibilizar. Assim como eu acho que não seria hora de desativar lá a arena de triagem, a central de triagem. E aí tem uma briga muito interessante. Interessante não, uma briga lamentável. Eu vou trocar a palavra porque entrou o fator político nessa briga, que é sobre a reativação da central de triagem ali da arena. Ou instalação de uma nova central de triagem, né? Porque aí o prefeito está querendo que o governo volte, o prefeito de Cuiabá volte, que o governo do estado volte a considerar aí a central de triagem, que estava indo muito bem lá no ano passado, mas foi desativada porque reduziu-se o número de casos, né? E o prefeito sinalizou isso, propondo uma parceria e tudo mais, que o governador já disse que não. Essa é uma responsabilidade da prefeitura ou das prefeituras, e é verdade, é uma responsabilidade das prefeituras que receberam recursos do Ministério da Saúde para isso, não é? Então, esse momento, nem prefeito, nem governador, na minha avaliação, tem razão. O que teria razão é os dois se abraçarem, as duas gestões, no caso, né? E para resolvermos isso aí, porque desativada lá essa central de triagem, torna-se muito mais dificultoso para que a gente possa avançar, tanto no atendimento, tanto no diagnóstico, e aí fica essa briga, ninguém sabe quem. Agora, se for colocar no pé, na ponta do lápis, você vai observar que faz sentido o que o governo fala, porque se a prefeitura tem condições de fazer isso, alguns municípios do estado têm feito isso proporcionalmente, não é? Por que a prefeitura de Cuiabá não pode criar uma central de triagem na região da Grande CPA ou do Pé 90? Mesma coisa lá em Várzea Grande, da Grande Cristo Rei, por exemplo, e assim por diante, na Vila Operária, lá em Rondonópolis. Isso sim ajudaria e muito, ao invés da brigazinha política por conta disso. A minha opinião é que, nesse momento, é união e não ficar explorando politicamente ou com alegações políticas ou desviando da própria responsabilidade. Só para encerrar, porque fica parecendo aquela coisa assim do cunhado folgado, né? Quando o prefeito ou a prefeitura se nega a arcar com sua responsabilidade, porque essa é uma responsabilidade municipal, fica parecendo aquele cunhado folgado, né? Que vai para a casa do cunhado, vai lá, abre a geladeira e veste a roupa do cunhado, quer dizer, não sabe que ele tem que mexer o corpo para honrar com seus próprios compromissos. É assim que eu acho que está acontecendo aqui, enquanto isso, quem está padecendo é a população. E a população, Luciana, se acostumou, né, a procurar a central de triagem da Arena, que funcionou com muito sucesso realmente ao longo da pandemia. Ali se faziam milhares de diagnósticos por dia. Agora a população, as pessoas têm procurado as unidades de saúde para fazer o teste, não tem encontrado, foi até destaque aqui do jornal A Gazeta, faltam cerca de 5 mil testes por dia. Apenas ontem houve mais de quase 5 mil diagnósticos positivos da Covid aqui
em Mato Grosso, um número elevadíssimo, né? Que a gente já tinha passado dessa fase. E um outro fator que ajuda a complicar a questão da ocupação dos leitos de UTI foi que houve um desmonte, né, daquela estrutura anterior desde 2020, não só aqui em Cuiabá, aqui em Mato Grosso, em todas as outras cidades do país. Em São Paulo, por exemplo, o governador Dória vai ter que ativar mais de quase 1.000 leitos de UTI para poder ajudar, porque lá também o colapso já chegou. Exatamente, o colapso está chegando também em outros locais. E vou só reforçar aqui, gente, que embora, né, o avanço continue, o país já registra hoje um ciclo completo de imunização da ordem de 70%. E os especialistas sempre garantiram que para que a gente pudesse ter uma margem mais segura para evitar novamente um contágio em massa, seria subir acima de 85%. Então a gente está ainda um pouco aquém, um pouquinho distante desse percentual. Até por conta dessa guerra política, Paulo, como você mesmo desenhou, acaba afastando as pessoas do processo de imunização. E vou lembrar aqui que os casos mais graves, aquelas pessoas que estão em leitos de UTIs, até uma nota enviada pelo próprio secretário de Saúde de Mato Grosso, Gilberto Figueiredo, ele foi taxativo. A ocupação principal é para quem não completou o ciclo de imunização. Por quê? Não adianta você tomar apenas a primeira ou a segunda dose, tem que tomar de reforço. E sabemos nesse momento que a Omicron, ela tem aí uma janela aberta. Não interessa se você está imunizado ou não, você pode contrair sim a Omicron e aí uma vacina para tentar fortalecer o sistema imunológico contra essa variante vai ser desenvolvida. E também tem a sublinhagem da Omicron, que já assola Portugal, viu, Paulo e Daniel? Exato. E aí não sabe ainda se ela é letal, aparentemente não, mas talvez ela seja ainda mais rápida em contagiar do que a Omicron. Essa é uma das grandes preocupações dos especialistas, que essa disseminação de casos e da Omicron aqui no país pode dar origem a outras variantes, né? Também novas cepas. Isso realmente é muito complicado, é uma preocupação grande, porque dizia-se que ela é menos letal, menos perigosa, mas os dados, a prática está dizendo o contrário, também por conta de uma contribuição muito grande dos não vacinados, né? Que são a maioria das pessoas que estão nas UTIs e estão vindo, infelizmente, a falecer. Eu queria só fazer para justificar, né? Porque tem gente que vai pensar, pô, está defendendo o governo, está nessa briga política aí, está defendendo o governador. Não é isso. Eu defendo a união, que ambos se abracem, não é? Agora, tem um argumento do município de Cuiabá que é plausível, é muito plausível, que é o seguinte: nós, cuiabanos, a estrutura cuiabana, ela recebe muita gente do interior. Aí tem que se ver o quê? Colocar na ponta do lápis se está havendo repasse do governo para que o município arque também com essa grande parcela, porque o SUS é universal, não tem como você negar atendimento para quem vem de qualquer canto do país, até do mundo, né? Tem gente do Peru aqui, sendo em Vargem Grande, sendo atendido. Então, assim, há que se entender que é muita gente vindo aqui e o sistema aqui de Cuiabá, a estrutura, não suporta, como não está suportando. Há que se ter também atenção a esse detalhe, porque aqui não são só os cuiabanos que são tratados. Tem gente do interior, tem a ambulancioterapia, sim, que funciona ainda, não é? O pessoal vem para lá, para cá, por quê? Porque aqui a estrutura é melhor, é maior. Olha só, gente, nesse momento aqui eu vou chamar imagens do repórter cinematográfico Evaldo Santos, porque a nossa equipe percorreu algumas unidades de saúde aqui em Cuiabá, mostrando a superlotação. Não existe hoje mais conforto em ser atendido, não existe a garantia de que você vai chegar lá e vai ter atendimento em 1, 2, 3 horas. Muitas pessoas estão indo embora sem atendimento por conta desta superlotação. Olha, isso inclui, viu, as policlínicas dos bairros Pedra 90, Tijucal, a UPA também da Morada do Ouro. Todas, gente, as unidades estão superlotadas. Isso é efeito do quê? Da Omicron, da Covid-19 e também da H3N2. A Prefeitura até já emitiu uma nota aqui dizendo que a demanda está superior em relação aos meses anteriores, justamente por conta dos casos de influenza e da Covid, que inclusive tem acometido até mesmo os profissionais da saúde, impactando aí, então na prestação de serviço.
E a Secretaria de Saúde informou também que está judicialmente proibida de fazer contratações temporárias, mas que já buscou sensibilizar o Ministério Público e também o Poder Judiciário no sentido de reverter esta imposição. E, além disso, está realizando o processo seletivo para contratações em diversas áreas. E a Secretaria de Saúde conta, então, com a compreensão dos usuários para juntos superarmos este momento, que requer a união de todos, principalmente por meio da prevenção contra a Covid e a influenza, cujos cuidados são os mesmos: evitar aglomerações, manter a higiene pessoal com lavagem constante das mãos e uso de álcool 70, o uso de máscara e a utilização da caderneta de vacinação. Bom, essa aqui foi a nota emitida pela Secretaria de Saúde, só que tem um porém aqui, né? Paciência, calma. Como pedir a compreensão daquelas pessoas que nesse momento perderam o poder de compra, não conseguem pagar uma consulta, não conseguem nem mesmo, gente, pagar um hospital particular para fazer a utilização da emergência, do plantão. Então elas dependem exclusivamente da saúde pública. Ninguém fica naquela fila ali porque quer, porque está com uma gripinha. Não, é porque está ruim mesmo. É porque está preocupado com a saúde, com os seus sintomas. Então não tem como você pedir paciência diante de um vírus que é tão rápido em fazer estragos na sua saúde. A gente sabe, a prefeitura está tentando fazer a sua parte, mas como pedir paciência, Daniel, para quem está mal, está lá na fila esperando atendimento? Nesse momento é muito difícil falar em compreensão. E as pessoas têm sido ordeiras, têm sido pacientes, inclusive. A grande maioria, a gente não tem ouvido falar de casos de pessoas que explodem, tentam, infelizmente, em outros estados acontece isso, tenta agredir a equipe médica. Tomara que isso não aconteça, porque também estão todos no mesmo barco, né? Os profissionais de saúde têm que ser respeitados, né? Porque estão lá também sacrificando a própria vida para poder atender da melhor forma possível, mas realmente está faltando efetivo, está faltando equipe médica para atender. Eu até conclamo aí as autoridades, além da prefeitura e do próprio Ministério Público, tem que fazer um esforço concentrado para resolver esse problema rapidamente de contratação temporária. O ideal seria que houvesse concurso público, mas não vai ter nem tempo para isso, né, para pensar nisso, né? A gente está numa situação atípica, temos que agir rapidamente porque as pessoas estão padecendo, estão sofrendo muito aí nas unidades de saúde. Pois é, e aí, Paulo Coelho, cadê o centro de triagem? Quando tinha o centro de triagem, nós não tínhamos estas lamentáveis imagens. Tínhamos no início da pandemia, quando não tinha o centro de triagem ainda lá na Arena Pantanal. A Prefeitura de Cuiabá não dá conta do recado, não tem profissionais, um número suficiente, eles também estão adoecendo, não tem estrutura, está faltando o teste, inclusive, as pessoas estão indo nas unidades e não está conseguindo, Paulo, nem mesmo fazer o teste para saber se elas estão com a Covid, porque faltam no momento testes. A Prefeitura, inclusive, já vai fazer uma compra emergencial de 70 mil testes, mas no momento não tem. Por quê, Paulo? 5 mil testes foram feitos nesses últimos dias por dia. Pois é, e aí vem aquela pergunta, houve negligência, subestimaram que poderíamos ter uma situação tão complicada como a de agora? Eu acho que se tivéssemos mantido o sinal de alerta ligado, não teríamos essa complicação toda aqui agora. Porque essa emergência, o que é emergência na avaliação da gestão pública? Se falar para mim que são 48 horas para os testes estarem aqui, já vou achar muito tempo, mas não sei se chegaria nesse tempo aqui. E aí vem aquela coisa, né? Tudo agora é emergência, 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 aí vem os caras, os não tão maldosos assim, porque eles vão questionar com uma certa razão. Poxa, quer dizer, vamos ter mais um argumento agora para gastar sem licitação, mais um risco que se cobre. Só que não tem que se preocupar com questão de licitação nesse momento, tem que se comprar e depois que se argumente, que se prove. Se tiver problema lá na frente, há os órgãos de controle externo. Agora, o negócio é essa emergência aí, né? Assim como tem que ter emergência para contratar pessoal, os servidores, a gente fala aqui que as pessoas têm razão de às vezes ficarem revoltadas no atendimento quando demora, mas ninguém tem falado como está a situação dos servidores da saúde, tanto em Cuiabá como em Várzea Grande, que são os dois principais polos. Esse pessoal está mais do que no passado do limite, tenso, não tem um acompanhamento psicológico, sabe? Tomando remédio de tarja preta para manter
firme, né, nesse trabalho árduo aí, que é digno de nossa referência. Esses, sim, são mitos. Os servidores da saúde merecem todo o nosso respeito e entendimento. O que não justifica que eles têm que chegar ali e também perder a paciência. O cara que não tem tolerância para entender que tem um pai com um filho febril ali, com dores, esse servidor tem que ficar em casa, não é? Mas tem que haver o acompanhamento psicológico e estrutura. Porque se vai num postinho, por exemplo, ou numa UPA, ou numa policlínica, e tem 2 profissionais para atender uma multidão de gente, vai dar colapso, vai dar PT, vai dar perda total. Então, não há só apontar falhas, tem que se entender o lado humano também desses servidores. Com certeza, Paulo. E só complementando, a gente falando dessa questão de Cuiabá, tem que ser vista realmente como um caso especial, porque a gente aqui recebe, como você disse, pacientes do estado todo, e a gente espera só que essa picuinha política entre governo e prefeitura não impeça de ter uma tomada de decisão mais madura e necessária no momento, porque eu acho, na minha opinião, que deveria reativar, de certa forma, algum centro de triagem maior aqui na capital. Né? Olha, ou se alguns, a cura, alguns, ou pulveriza, né? Se a cura dessa relação está distante ou impossível de acontecer, mas nesse momento tem que ter um selo de paz, pelo menos das ações, porque as ações dos gestores, elas são imprescindíveis neste momento, viu, Daniel? E falando em gestores, eu vou chamar agora uma declaração do secretário de Educação daqui de Mato Grosso, Alan Porto, porque ele concedeu uma entrevista especial ontem ao Jornal do Meio-Dia e falou sobre a imunização de crianças, justamente porque o período letivo vai iniciar. Vamos ouvir então o que disse o secretário. A gente está orientando todos os pais e responsáveis que façam a vacinação das crianças, dos jovens, né? Está vacinando aí de 5 a 11 anos, chegou doses aí para os municípios. Agora o Estado de Mato Grosso e a Secretaria de Estado de Educação não vai exigir passaporte de vacinação, não vai exigir o cartão de vacina, isso é uma responsabilidade dos pais. Dia 7 de fevereiro nós vamos retornar às nossas atividades 100% presencial, com muita novidade boa aí, sistema estruturado de ensino, uniformes para os nossos estudantes, kit escolar, e precisamos recompor a aprendizagem e recuperar os nossos estudantes. E estamos preparados para isso. Olha, isso aí, né? O secretário tentando aí convencer os pais a levarem os filhos para se imunizarem justamente até por conta do período letivo. E vou lembrar que ontem, por exemplo, o Várzea Grande acabou atualizando os números, viu, de imunização infantil, e tem algo ainda preocupante por lá. Desde que começou a imunização na semana passada, até ontem, menos de 1.000 crianças haviam se imunizado. Era 900, na casa dos 930, 950. Só que tem um outro dado aí, 26% dos pais fizeram um cadastro das crianças. Isso quer dizer o quê? Que pelo menos até o momento, 26% dos responsáveis, dos pais, já cadastraram os filhos para receberem a imunização. Só que eles não estão levando nesta mesma proporção. Colocaram lá, olha, eu vou esperar mais um pouquinho, né? Vou esperar o filho do fulano ser imunizado para ver se ele não vai ter nenhuma reação adversa mais grave, depois eu levo o meu. Isso quer dizer que deixa o processo de imunização muito mais lento. E aí eu vou culpar novamente a desinformação e a fake news. E também tem um outro lado aí, os pais estariam esperando a Coronavac. Nesse momento eles se sentem mais tranquilos e mais confiantes na Coronavac porque as reações adversas prescritas nesta imunização são menores do que a Pfizer, porque traz aqueles 2 probleminhas temporários cardíacos que pode acontecer, tá? Então, tem ainda essa queda de braços aí, Daniel. Isso, você falando desses dados, só para a gente lembrar desse universo em Várzea Grande, o secretário Gonçalves esteve aqui, né, no começo da semana e disse que o público infantil ali que deve se vacinar chega a quase 40 mil pessoas, 40 mil crianças. Dessas 40 mil, apenas 8 mil os pais cadastraram. E, como você disse, menos de 1.000 foram imunizados, né? Aqui em Cuiabá, ontem foi aberto também, liberado vacinação para crianças de 8, 9 e 10 anos de idade. Até então, é só dos 11 anos. Está muito tranquilo, né? Principalmente ali na unidade de referência, que é a Unic Beira-Rio. Está bem tranquilo ali o movimento. Muitos pais não estão procurando. A partir de segunda-feira, a Coronavac também vai estar disponível nos pontos de vacinação. E aí ele refaz o apelo para os pais, porque justamente, como diz o secretário, vão começar as aulas, o seu filho vai com muito mais segurança
um retorno para as aulas presenciais e depois também vai ter a segunda dose. Mas assim, eu como pai também estou muito ansioso para vacinar minha filha, para ela que vá com segurança, volte às aulas. Luciana, você pode repetir o dado aí de Várzea Grande? Porque ontem à noite, no programa Opinião, nós entrevistamos o secretário Gonçalo. Eu até questionava sobre, ele esteve inclusive conosco essa semana aqui numa notícia de frente, e eu questionava sobre esse lote de vacina e quanto que já foi aplicado aí, né? Você falou um número que está abaixo do que parece que ele me disse ontem, mas ele já me disse ontem à noite, não é? E eu não sei que horas que foi fechado esse número que você tem aí, que é menos de 1.000, não é? Esse número que ele me passou, porque aí ele contabilizou, hoje nós estamos numa quinta-feira, certo? Então, ontem, quarta-feira, teve um dia todo de imunização. Esses dados que eu estou trazendo foram fechados na quarta-feira de manhã, então traz o saldo de terça-feira. Então, em média, em Várzea Grande, por exemplo, o secretário disse, olha, o melhor dia de imunização foi na terça, que conseguimos imunizar um total de 320 crianças aproximadamente, que foi o maior saldo. Ele falou ontem 1.200 já que foram aplicados, de um total de, nesse primeiro lote, mais ou menos 3.000 doses que estariam à disposição. Já dessas 3.000 doses, 1.200 crianças já tiveram a imunização. Então, manteve ontem, ele trouxe para você os dados de imunização de um único dia, acrescentando esse número que ele disse. Que não está chegando, não está passando muito de 300 imunizações de crianças ao dia, não. O caríssimo secretário de Estado de Educação, ele disse algo muito importante, como reafirmou também ontem em entrevista lá o Gonçalo, como falou aqui também, dessa não obrigatoriedade de, sim, para no ato da matrícula ter que apresentar qualquer tipo de passaporte. Isso é importante dizer. É importante dizer que a vacina ela é muito importante, é mais do que muito importante dizer isso. E a gente está dizendo que ela é importante. Só que isso tem que ser, como disse o Alan Porto, uma definição dos pais, como o Daniel acabou de dizer, que não vê a hora de vacinar sua filha. Importante dizer isso. Só que, desde que seja aquela coisa que venha da própria conversa do pai com o profissional médico, e aí ele avalia e decide, não uma coisa imposta, que eu acho que está prevalecendo em termos de bom senso aqui no estado de Mato Grosso. Tá certo, bom senso é a palavra, Paulo. Olha, o tempo avança e eu preciso ler algumas mensagens, tá bom? Vamos a ela então. Vou começar aqui, gente, com essa foto. Olha só, dos filhos vacinados. A mãe fez questão de encaminhar aqui as crianças, né, com atestado aí de coragem por conta da imunização. Ela diz o seguinte, né, que está muito feliz por esse momento que ela conseguiu a imunização dos filhos. Portanto, tem pais mais conscientes que estão confiantes aí na ciência, viu, gente? Bom dia, bancada. Estão dizendo que a UTI está lotada em Mato Grosso, tem meia dúzia. E tem que ver outras viroses também, pois elas também matam, só existe Covid. Olha, não sei quem encaminhou aqui essa mensagem, mas nós temos que confiar, sim, nos números repassados pela saúde, são números reais, não existe uma certa mentira quando passa para a imprensa e também para o Ministério da Saúde, que hoje a lotação nos leitos de UTI ultrapassa 80%, chega a 87%. É um dado muito preocupante, viu? E não queira parar em um leito de UTI, não. E é claro que eu estou falando das UTIs destinadas à Covid, porque no momento existem hospitais que estão com leitos de UTIs ocupados, claro, para cirurgias, para outras doenças. As outras doenças não pararam não, infelizmente. Poderiam ter dado um freio, mas isso não acontece. Então nós temos aqui lotação, pelo menos em Cuiabá, dos leitos de UTIs convencionais. Inclusive a própria prefeitura estava tentando e conseguiu contratar mais 30 leitos de UTIs, tanto para a Covid quanto para leitos de outras enfermidades, viu? Então a realidade é dura nos dois tipos de internações em leitos de UTIs. Vamos ficar atentos a isso, Luciana, viu? Eu posso fazer só um adendo aqui, é meio polêmico, mas assim, tem a ver com o que a gente está conversando aqui. Sobre a questão desses números que nos assustam aí, 87% de UTIs e tudo mais. Foi ontem, eu acho que eu vi até no Gazeta Digital, anunciado aí o cancelamento do Vinde Verde, que é o evento católico que ocorreria neste ano, onde reúne milhares de fiéis, não é? Eu achei muito providencial que isso fosse tomado, essa decisão fosse tomada, acho que acertou, não é?
a arquidiocese, né, ao fazer o cancelamento. Só que eu gostaria também de dar uma provocadinha aqui no segmento evangélico, porque paralelamente, sempre em época de carnaval e sempre quando tem Vídeo Verde, tem sempre um evento de proporcional importância, não é? Aqui na Avenida do CPA, no Grande Templo, no segmento evangélico, promove também esses cultos, esse encontro para evangelizar. Eu acho que também tem que ser olhado com carinho essa situação. O evento deve acontecer esse ano, não sei o nome da entidade que coordena as Assembleias de Deus, mas que isso também tem que ser revisto, porque acertou a Igreja Católica de fazer o cancelamento. Eu acho que o segmento evangélico também tem que fazer o mesmo. E assim como o show lá da Arena também não deveria acontecer. Tá certo, Paulo. Olha só, eu vou para um rápido intervalo agora porque o tempo avança, gente. Vamos para uma imagem do trânsito aqui da capital. Fomos diretamente para a trincheira Jurumirim, que olha, está em contagem regressiva para a liberação da trincheira, em sexta-feira. Bom, eu espero você daqui a pouquinho porque voltamos com mais informações. Vamos falar do ICMS dos combustíveis em Vitória dos Governadores.